Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos trabalhar com ciências e vamos iniciar no capítulo 3, na página 32 até a página 35. Hoje nós vamos ver os tipos de calendário. Os movimentos da Lua e da Terra, eles permitiram à humanidade desenvolver maneiras de relacionar o passar do tempo com os fenômenos naturais que acontecem periodicamente. Esses movimentos, eles influenciam tanto o clima e todo o funcionamento da vida na Terra. Ao longo da história, diversas culturas elas criaram vários tipos de calendário. Então, para contar os dias, eles, além de criar os sistemas para dividir os dias em períodos menores, como as horas, também foi possível organizar a época do plantio e as tarefas que eram necessárias para a sobrevivência deles. Os antigos egípcios, eles foram um dos primeiros povos a dividir os dias em intervalos menores. E acredita-se que eles dividiram o período entre o nascer e o pôr do sol em 12 horas. Então, aqui é um relógio solar egípcio de cerca de 1.300 anos antes de Cristo. O calendário solar. O movimento da Terra ao redor do Sol, ele deu origem ao calendário solar. E a principal unidade dele é o ano solar. Um ano solar, ele dura em torno de 365 dias e 6 horas. Devido à inclinação do eixo de rotação da Terra, o ano solar ele pode ser dividido em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. O desenvolvimento da agricultura ela depende, entre outras coisas, do conhecimento das estações do ano, que são determinadas pelo movimento da Terra ao redor do Sol. Então, na foto nós observamos a colheita de maçã no município de Veranópolis, Rio Grande do Sul, em 2019. Vamos ver outros tipos de calendário. O calendário lunar, né? Esse calendário lunar, ele tem como base o tempo de lunação, que leva aproximadamente um mês. E essa contagem de dias, ela também pode seguir a mudança da aparência da Lua. Então, cada fase da Lua dura em torno de uma semana. Então, eu posso seguir as fases da Lua, o calendário lunar, conforme o tempo de lunação, que é de um mês. O movimento da Terra faz também com que nós vejamos outros astros em movimento aparente no céu, que é o caso do planeta Vênus. Por exemplo, ele é o astro mais brilhante do céu depois do Sol e da Lua. Então, muitas vezes nós ouvimos falar da estrela d'alva. A estrela d'alva é o planeta Vênus. Ela é a mais brilhante depois do Sol e da Lua. E ele foi muito importante para a civilização maia, que desenvolveu um calendário religioso baseado no seu movimento. Esse calendário abaixo é o calendário islâmico ou erígico, que é um exemplo de calendário lunar. Então, ele consiste em 12 meses lunares, que formam um ano de 354 dias ou 355. Então, nele está representado a lua crescente e o planeta Vênus. Você sabia? É o próximo calendário, é o calendário chinês. O calendário chinês ele é lunisolar, ou seja, ele tanto leva em consideração os ciclos do Sol como da Lua. E ele é o mais antigo registro cronológico de toda a história. Ele começou nos primeiros anos do governo do imperador Huangdi, que também era chamado de Imperador Amarelo. E, além de contar o tempo dos anos, o calendário também considera os ciclos. Cada ciclo tem 12 anos, que recebe os nomes dos animais do horóscopo chinês, que é rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Então, cada ciclo ele tem um nome de um desses animais do horóscopo e ele dura 12 anos. Então, além dele utilizar os ciclos do Sol, o ciclo da Lua, ele dividiu o calendário considerando outros ciclos, que é o ciclo de 12 anos com os animais do horóscopo chinês. Na atividade 1,
está pedindo que, falando o seguinte, os calendários, eles são utilizados para acompanhar a passagem do tempo. Cite 2 fenômenos naturais que servem de base para a construção de calendários. Então, quais são os fenômenos naturais que nós observamos na aula de hoje? Que ele serve de base para os fenômenos naturais, que ele serve de base para a construção do calendário. Pensem bem aí. Ok. Os fenômenos naturais que servem de base é o movimento aparente do Sol no céu e as alterações entre dia e noite e as fases da Lua. Então, eu uso no calendário solar, eu uso o movimento aparente do Sol, porque o Sol ele não se movimenta, por isso que é aparente. Quem está se movimentando é a Terra girando em torno do Sol. Mas para nós parece que é ele que se movimenta, por isso que é aparente. Há as alterações do dia e da noite realizada pelo movimento de rotação e também as fases da Lua. Na questão 2, tem um texto aí. O calendário gregoriano é um calendário originário da Europa, atualmente utilizado de maneira oficial na maioria dos países. Assim denominado por seu promotor, o Papa Gregório VIII, veio substituir, em 24 de fevereiro de 1582, o calendário juliano. O calendário gregoriano distingue entre ano comum, de 365 dias, ano bissexto, de 366 dias, e ocorre a cada 4 anos, e o ano secular, que é terminado em 00 múltiplo de 100. Porém, Lorem ipsum dolor. Aí tem uma partezinha que está na língua deles, tá? Então, vamos lá. Segundo o texto, qual é o calendário utilizado atualmente na maioria dos países do mundo? É o calendário gregoriano. E quantos dias tem um ano nesse calendário? Ele tem 365 dias em um ano comum e 366 em um ano bissexto. A que movimento cíclico corresponde a duração desse ano? A um ano no calendário gregoriano corresponde aproximadamente a uma volta da Terra em torno do Sol. Então, um ano do calendário gregoriano corresponde a aproximadamente uma volta da Terra em torno do Sol. Questão 3. Assinale as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Não é possível relacionar a passagem do tempo como fenômenos naturais. Devido ao movimento de rotação da Terra, não é possível ver o Sol à noite. O dia pode ser dividido em intervalos menores, como as horas. Então, pensem e marquem aí qual é verdadeira e qual é falsa. Vamos à resposta. Então, a resposta vai ficar, primeira, falsa. Por quê? Porque é possível, sim, relacionar a passagem do tempo com os fenômenos naturais. Então, nós vimos o movimento da Terra em torno do Sol, nós vimos os dias e as noites e também o calendário lunar. Então, devido ao movimento de rotação da Terra, não é possível ver o Sol à noite. Verdadeiro. Então, por causa do movimento de rotação, à noite nós não visualizamos o Sol. E o dia ele também pode ser dividido em espaços menores, como as horas. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. Leia o texto abaixo elaborado por professoras e alunos do Parque Indígena do Xingu e responda as questões. Janeiro, mês do milho. Fevereiro, mês de abóbora. Março, mês de batata. Abril, mês de curso. Maio, mês de banana. Junho, mês de timbó. Julho, mês de periquito. Agosto, mês de tracajá. Setembro, mês de cuarupi. Outubro, mês de pequi. Novembro, mês de chuva. Dezembro, mês de melancia. Bem, esse é o calendário que eles fizeram baseado nesse texto aí, né? Esse é um desenho de Maiuá e Kipeng. E quais são os fenômenos? Quais fenômenos são associados aos meses do ano nesse calendário? Bem, eles associam a colheita de certos tipos de alimento,
a realização de alguns rituais, a presença de animais e o clima. Então, tem momentos que ele usa o clima, tem momentos que ele usa os rituais que eles utilizam, há meses do ano que eles desenham a presença de animais e há outros que eles desenham os alimentos que eles escolheram. Então, é possível relacionar esses fenômenos aos movimentos dos astros? Sim. A agricultura, por exemplo, ela pode ser relacionada às estações do ano, que ocorrem por conta do movimento da Terra em torno do Sol. Então, a colheita da agricultura e o plantio, eles também utilizam as estações do ano para saber qual a época melhor para se plantar. No bumerangue tem aí, observe novamente a imagem de abertura dessa unidade. Encontre o elemento que pode ser utilizado para marcar a passagem do tempo. Observando a imagem, o que é que nós vimos como a passagem do tempo? Nós temos o relógio no pulso da mulher, que indica tempo, as sombras das pessoas, como também a posição do sol no céu. E aí, apesar de não estar visível na imagem, ele pode ser percebido aqui ao final do horizonte. Então, são o relógio no pulso da mulher, a sombra das pessoas e a posição do sol no céu. Então, façam as correções de vocês e a seguir vocês vão fazer a página 36 e 37 do Volta e Revira como revisão da unidade. Beijo, bons estudos! A tia vai liberar o gabarito da página 36 e 37 para vocês corrigirem depois de fazer a atividade.